Pantomnésia, a memória do inconsciente. Pantomnesia é a memória que não esquece nada. Tudo que impressiona nossos sentidos, mesmo sem percepção consciente, fica gravado no inconsciente. Lembranças ocultas. Nosso inconsciente armazena lembranças que o consciente já esqueceu. Elas podem ressurgir por sonhos, associações ou hipnose, revelando detalhes surpreendentes. Charles Richet, parapsicólogo ou pesquisador psíquico. Francis propôs o termo pantomnésia, do grego mnesis, memória, e panton, de todas as coisas, para indicar que a memória não esquece nada e que tudo o que impressiona nossos sentidos ou todo o ato da nossa inteligência, vontade, imaginação, permanece fixado em nosso inconsciente. É guardado em nosso psiquismo antigas lembranças que o consciente já esqueceu completamente. A memória do inconsciente foi chamada também criptomnésia, que etimologicamente significa memória oculta. É a memória sem saber que se trata de lembranças. Nosso inconsciente lembra coisas que conhecemos quando ainda nem tínhamos uso da razão, quando éramos crianças bem pequenas. Lembra-se até do não percebido. São frequentes os casos de lembrar-se do que se ouviu ou sentiu completamente distraído. Por exemplo, uma pessoa numa sala de espera num consultório médico lendo uma revista enquanto espera ser atendido, não está atenta ao murmurinho ou conversas bem ao longe acontecendo do lado de fora da rua ou dentro do consultório médico. Seu consciente está lendo a revista, mas seu inconsciente guarda as informações que pode captar ao seu redor. Em determinado período da vida, essa informação, por associações, sonhos ou hipnose, podem vir ao consciente. A memória inconsciente reproduz com extraordinária precisão cenas e pormenores que, em estado de consciência, estão completamente esquecidos ou nem foram percebidos. Podemos lembrar-nos até daquilo que jamais poderia perceber o consciente, lembranças de sensações hiperestésica, ou seja, alto grau de sensibilidade dos sentidos, mas que ficaram no inconsciente. Qualidade da memória. Em matéria de detalhes, isto é, no aspecto qualitativo, a memória inconsciente é surpreendente. Mede-se a memória não só pelo tempo durante o qual retém os dados aprendidos, extensão temporal, nem tampouco só pela quantidade de dados que é capaz de armazenar, extensão quantitativa ou complexidade. Mede-se também pela riqueza de detalhes que chega a conservar. É a extensão qualitativa da memória. O inconsciente pode memorizar e, inclusive, aprender. Talento do inconsciente. Temas complexos como línguas. Fenômeno chamado xenoglossia. E na parapsicologia, se algum fenômeno pode explicar-se pela memória inconsciente, é evidente que não devemos recorrer a outras explicações e fenômenos parapsicológicos, como telepatia ou hiperestesia indireta do pensamento. Às vezes, é bem longo o tempo empregado pelo cérebro, até encontrar a lembrança que procura. Por exemplo, certa pessoa perdeu um canivete de estimação. Procurou em vão. Conscientemente decidiu não pensar mais no assunto. Mas o inconsciente ficou alerta. Certa noite, 6 meses mais tarde, o inconsciente conseguiu encontrar a lembrança arquivada. Sonhou que usava uma calça velha e que há muito tempo não usava mais, e que no bolso direito estava o canivete. Quando acordou, lembrou do sonho e, intrigado, quis ver se era verdade. Foi em busca da calça e no bolso que sonhou estava o canivete. Memória consciente, pré-consciente e inconsciente. A memória é como um iceberg. Só uma pequena parte aparece sobre a superfície, a memória consciente, quando nos lembramos imediatamente, automaticamente ou muito facilmente. Um pouco abaixo da superfície, temos a memória pré-consciente, quando fazemos algum esforço para lembrar. Por exemplo, lembrar nomes de parentes, contatos de trabalho, endereços, última viagem, senhas bancárias, por exemplo. E todo o imenso bloco de gelo submerso seria a memória inconsciente. Nem com muito esforço conseguimos atingir estas lembranças. Mas se o iceberg se inclinar, essas lembranças irão emergir. Isto acontece porque o cérebro, em sua associação de ideias inconscientes,
procuraram tal lembrança. Para chegar aos níveis mais profundos da memória inconsciente, é necessário um profundo desarranjo, tombar o iceberg, no psiquismo, danificar a personalidade de forma que, consciente e inconsciente, se apresentem conjunta ou sucessivamente, causando dupla personalidade, tríplice, despersonalização, entre outros. Às vezes, estes profundos desarranjos no inconsciente surgem como resultado de graves traumas físicos ou psíquicos, como doenças, acidentes, golpes na cabeça, medos, desgraças. As lembranças são arquivadas na memória por toda a vida, até a morte. É precisamente nos moribundos, aquelas pessoas que estão debilitadas nos últimos dias ou últimos momentos, que o inconsciente parece aflorar mais, surgindo lembranças até dos primeiros anos de vida. Os mais velhos, com frequência, lembram até conscientemente os seus primeiros anos, a sua infância, a sua juventude e continuamente falam deles. São muitos os casos em que pessoas muito velhas manifestam de repente, por qualquer associação inconsciente, lembranças tão antigas, tão esquecidas pelo consciente, que ninguém as reconhece como lembranças, dando origem a interpretações, às vezes supersticiosas, ou desconfiança da sanidade mental da pessoa. Exemplo: uma anciã, ao passar por um lugar de edifícios no qual nunca estivera, adivinhou, de repente, que naquele local tinha havido plantações de violetas. A senhora, sem poder explicar o motivo, estava convencida do que afirmava. Fizeram-se averiguações e comprovou-se que, de fato, mais de 30 anos antes, naquele local, o terreno servia para plantações de um famoso jardineiro. A senhora, porém, ignorava tal fato. O marido da senhora pensou muitas vezes no assunto. Um dia, de repente, lembrou-se que ele mesmo comprara lá um ramalhete de violetas para sua esposa, então convalescente de uma doença. Só então a esposa se lembrou de que seu marido, ao dar-lhe as flores, lhe disse onde tinha comprado. Os dois haviam esquecido, mas o inconsciente não esquece nada. Ao passarem por aquele lugar, 30 anos após, efetuou-se a associação das ideias e aflorou a lembrança. O inconsciente arquiva todos os detalhes. Agora, em presença do lugar, a lembrança brotou. Até agora não se provou que exista desmemorização que possa atingir o inconsciente. Muitas das chamadas intuições ou inspirações que as pessoas dizem ter, atribuindo o fato a explicações mirabolantes, como chamados revelações do além, déjà vu, são, no todo ou em parte, lembranças do que ouvimos, lemos, pensamos em ocasiões anteriores, mas ficaram despercebidas no seu aspecto como lembranças. Podemos atingir a memória inconsciente por associações, sonhos, hipnose, estados alterados de consciência, certas doenças ou traumas. Atingir a memória inconsciente pela hipnose. Pela hipnose é possível, em muitos casos, aprofundar na memória inconsciente, relembrando fatos que pareciam totalmente esquecidos ou nunca percebidos, mas também é possível que o inconsciente crie memórias falsas. Pelo estado hipnótico, a pessoa fica totalmente sujeita à sugestão direta e indireta do hipnólogo, além do que, o subconsciente aflorado pode ser delirante e imaginativo, dependendo do estado emocional da pessoa. Assim sendo, se uma pessoa que crê em vidas passadas passa por uma hipnose, é claro e lógico que seu subconsciente irá fantasiar histórias de outras vidas. Se a pessoa não acredita, mas o hipnólogo sim, este também facilmente a influenciará. Se uma pessoa acredita em extraterrestres e que foi um extraterrestre em outras vidas, pela regressão, fantasiará histórias de alienígenas e naves espaciais. Se acredita em outras dimensões, gnomos e duendes, fantasiará esse tipo de história, dependendo da crença. É comum falar em regressão de idade pela hipnose, dando a impressão que a pessoa hipnotizada volta no tempo, reproduzindo gestos e linguagem próprios da idade sugerida. Na regressão hipnótica, não se trata de verdadeira regressão do tempo, nem se pode esperar que a personalidade volte à idade sugerida. O inconsciente toma do seu arquivo inúmeras lembranças,
para fingir a regressão que é sugerida, mas nem por isso se desprende da personalidade adulta presente. Há pessoas que regridem a idades infantis e, submetidas ao teste psicológico de Rorschach, procedem aparentemente com psicologia infantil, o que demonstra a memória do inconsciente. Mas um psicólogo experimentado descobrirá logo detalhes de maturidade, o que demonstra que a regressão é só aparente. Exemplo: uma pessoa, depois de aceitar a sugestão de que tinha 3 anos de idade, perguntado repentinamente sobre que horas eram, não conseguiu reprimir um gesto de consultar o relógio de pulso. A regressão hipnótica se trata de memória e imaginação. Atingir a memória inconsciente pelos sonhos. Os sonhos são uma verdadeira porta do inconsciente para o consciente, mas não podem ser controlados. No máximo, podem ser estimulados, como esforçar-se por lembrar determinado tema ou memória antes de deitar-se à noite. E assim, muitas noites estimular o psiquismo. Na biografia do filósofo espanhol Amor Ruibal, conta que ele possuía uma excelente memória, permitindo encontrar sem fichário o que precisava na sua confusa biblioteca pessoal. Um dia, porém, a memória falhou e, apesar de tentar lembrar várias horas, não encontrou um folheto raro que precisava. Encarregou alguns auxiliares de procurarem prateleira por prateleira, livro por livro, pasta por pasta, para encontrar o folheto. Inútil. Aquela noite deitou-se profundamente contrariado e preocupado, pois precisava com urgência do folheto, e em sonhos viu o folheto em determinado lugar inesperado. Acordou. Rapidamente foi ao lugar para constatar se era verdade. E lá estava o folheto perdido. O inconsciente, estimulado pelo desespero da situação, trabalhou nas memórias toda a noite até encontrar a lembrança desejada e em sonho a informação se passou ao consciente. Atingir a memória inconsciente por associações. Toda e qualquer memória tem intrínsecas associações, com as sensações captadas pelos sentidos no momento de tal lembrança. O processo de associação na memória é amplo e complexo, e sabemos que a memória trabalha com este recurso, existindo inclusive técnicas para aumentar a capacidade da memorização pela associação. Podemos incentivar a associação de imagens e estimular o inconsciente, lembrando assim de fatos já esquecidos. Uma jovem de 16 anos, um dia foi a um grupo escolar e percebera que já o conhecia, apesar de nunca ter estado nele. As professoras da escola, impressionadas pelo fato, fizeram naquele mesmo momento algumas experiências, e a jovem descrevia as salas antes de abrirem as portas. Só uma falha. Disse que uma sala era o gabinete da diretora, e na realidade, o aposento era de uso da encarregada da limpeza. As professoras pesquisaram a história do local e comprovaram que só durante o primeiro ano de funcionamento do grupo escolar, aquele quarto foi o gabinete da diretora. E foi precisamente naquele ano da inauguração que uma tia da jovem esteve visitando o grupo, levando-a no colo, uma criancinha de 1 ano de idade. Atingir a memória inconsciente por estados alterados de consciência. O transe e estados alterados de consciência também estimulam o inconsciente e sua memória. Mas há o grande perigo de prejudicar a personalidade e outros desequilíbrios psíquicos. O inconsciente e o consciente constituem o psiquismo humano e devem estar em pleno equilíbrio.